Boa noite. Estamos começando mais um programa Palavra-Chave. E nós gostaríamos de dar as boas-vindas a você que nos assiste e convidá-los a estarem participando conosco, assistindo o vídeo que será apresentado. Traz uma reflexão muito importante, comum a todos nós. E na medida em que assistimos o vídeo, muitas questões são levantadas no nosso íntimo e a gente gostaria de estar debatendo com vocês esse assunto nessa noite. Nós contamos hoje, como sempre tem acontecido, com a presença do pastor Tiago. Boa noite, pastor. Boa noite. Vamos ver o vídeo agora, então. Several years ago, when I was studying to become a pastor, I became friends with this family, and they had this son named Matthew. And this kid was so unusual. It's hard to put into words. He had this old soul, you know what I mean? He was only a high school student, probably 15 or 16, but he was thinking about things and wrestling with issues so ahead of his time. And I remember I would have discussions with people who knew Matthew, and we'd say, like, what do you think that kid, what do you think he's gonna do someday? What's he gonna do with his life? And we would all say, whatever it is, it'll be extraordinary. I mean, this kid was so talented. And things became really tough for his family. And his parents split up, and so he came to live with me. So I'm this seminary student in my early 20s, and I'm helping this high school kid get off to school in the morning. I was like this surrogate big brother. I will never forget those days. And then he graduated and moved away to go to school and work, and then I got a job on the other side of the country, and so we would keep in touch. And he came to visit me one time, and when I was in town, I'd look him up, and we'd catch up and tell our stories. And then I got a call that Matthew had been in a terrible car accident, and that he was in the hospital in critical condition. And then a couple hours later, the same person called back, and they said, Rob, he didn't make it. And it's like I keep replaying that moment. Like, Rob, Matthew,
He didn't make it. I have such vivid memories, like even where I was sitting, how the phone felt in my hand. It's like this numb feeling, this feeling that like everything's moving and yet it's standing perfectly still. And if there's anything I've learned or I'm learning, it's that whatever you're feeling in that moment, it's okay. It's okay. It's okay to feel numb. And for me, it's like anger, shock, denial. It's okay. Or just that feeling like you don't feel anything at all. And that's okay too. And it's okay to have no answers and no explanations and maybe even no words. You know what does help? Is that Jesus wept. There's a story in the book of John. Jesus' friend Lazarus dies. And a couple days later, Jesus goes to Lazarus' village. And his family is there. And his friends. And they're all gathered around. And they're all just sobbing. They're all like, they're just mourning their loss. And Lazarus' sisters are even saying to Jesus, you know, if you would have been here earlier, you know, maybe this wouldn't have happened. And Jesus enters into this just big, giant mess. And he says, the scripture says that he's deeply moved in his spirit. Somewhere deep down, he just connects with this whole mess. And then the Bible reads these two words, Jesus wept. He feels all this pain and loss, and he enters into it, and he lets the full force of the moment hit him. It's because, like, you have to let it hit you. You can't avoid it. We can't, like, avoid our responses to things and think they'll go away. If we stuff it, then it's in there somewhere. And it will come out. We have to let it out, or it's in there somewhere. I mean, maybe you lost somebody a long time ago, and you never properly grieved. Then it's still in there somewhere. It's still in there. If the Son of God needs to let it out, if Jesus wept, then we do too. There's an ancient Jewish practice that taps into this in a profound way for me. It's called sitting Shiva. And when you lose somebody that you love, or like if you know somebody who loses somebody that they love, then you go over to their house and you sit with them. You just sit. You just sit. And you don't say anything. If at some point they want to talk, then you talk. If they prefer silence, then there's silence. I don't know if you've lost somebody close to you. I mean, maybe it was years and years ago, or maybe it was a couple of days ago. I mean, I don't know how long ago, or if it was just the other day. I am so sorry. I am so sorry for your loss.
I do know that you and I have choices about the kinds of people we are and the kinds of people we're becoming. We have a choice whether or not we're going to become bitter. There's this woman in the Bible named Naomi, and she loses her husband and her 2 sons. And she says, don't call me Naomi anymore, call me Mara. And the word Mara is the Hebrew word for bitter. She's like, don't call me Naomi, call me bitter. A man named Job in the scriptures loses everything, children, houses, possessions, and his wife says, Job, are you still holding on to your integrity? Like, curse God and die. She becomes, I don't know, she becomes consumed with her bitterness. And if we don't acknowledge this choice, if we let a little bit of bitterness in, it'll take over. I mean, maybe you let that in a long time ago, or maybe you had that sense of guilt that comes with, if only I would have done this, that wouldn't have happened. If only I would have been this way, if I would have done something differently. And so we can become racked with guilt. And it like seeps in and it becomes a part of us. We're not even aware of it. Don't let it happen. Don't let it happen. There's this ancient psalm where the writer says to God, it's like this prayer where he's just pouring out his pain. And he says, you've made me see trouble. You've made me see troubles, many and bitter, but you will restore me again. It's easy when we suffer loss. It's easy when we suffer loss for whatever it is that we lost to become the center of our life. We had them and now they're gone. And so there's like this giant hole where they once were, and it becomes all we can think about. And what happens in the process is our whole life becomes what we don't have, and we lose out on what we do have. Your heart, my heart, it will recover. It will recover. It will never, our hearts will never be the same again, but we will recover. The first Christians spoke about a day in the future when God would restore everything. You, me, everything in heaven and on earth. I find great hope in that. So may you realize that Jesus wept. And may you come to see that whatever you're feeling, it's okay. It's okay. And may you make the choice. May you make the choice not to become bitter and closed, but open. And may you realize that God is sitting Shiva with you, fully present, grieving your loss, but also restoring. And in that, may we find hope. Que bela proposta de reflexão para nós nessa noite. O pastor Rob Bell nos traz
uma reflexão que nos aponta para uma realidade muito comum à vida, de que nós, seres humanos, nascemos com a necessidade e com a capacidade de nos relacionarmos com as outras pessoas. E nesse relacionamento que mantemos com as demais pessoas, nós acabamos por construir laços importantes na nossa vida. Alguns permanecem de forma mais constante conosco, outros nem tanto, mas de qualquer forma, aquelas pessoas que nos acercam, que estão próximas de nós, nós construímos alguns laços de relacionamento, e são pessoas que acabam por marcar as nossas vidas. Não é isso, pastor Tiago? O que você acha dessa ideia de convivermos com pessoas e como fica a nossa vida quando esses relacionamentos têm que ser interrompidos por qualquer razão? Na verdade, não há como nós não sermos marcados por pessoas, né? O tempo todo, o ser humano é um ser relacional, nós estamos nos relacionando o tempo todo. O grande problema é que, em alguns casos, as pessoas se relacionam umas com as outras de uma maneira superficial. E, nesse sentido, talvez por terem tido experiências ruins no passado, isso faz com que as pessoas não queiram mais se relacionar com profundidade. Mas o fato é que lidar com qualquer tipo de quebra ou de ruptura num relacionamento, isso por qualquer razão que seja, é algo realmente desafiador. Todos sofrem. É claro que algumas pessoas lidam com isso de uma maneira um pouco mais fácil, com um pouco mais de facilidade. Outras, porém, têm um pouco mais de dificuldade ao superar isso. Mas é realmente um grande desafio. Lidar com separação, seja em qualquer uma das situações possíveis que você puder imaginar, realmente é um desafio para o ser humano superar e passar adiante essa história. É aquela questão, eu perdoo, mas eu não esqueço. Ou, no caso de morte, por exemplo, como foi mencionado no vídeo, ficar relembrando situações como se fossem hoje. Mas se fulano estivesse aqui, isso seria diferente. E não acordar para a realidade. Ele não está mais aqui. Então, é um grande desafio que o ser humano, de modo geral, tem que lidar com ele. Correto. É inevitável também que quando nós nos deparamos com essa ideia proposta de separação, de ruptura, nós acabamos por refletir sobre o valor, a importância que as outras pessoas têm na nossa vida, né? O pastor Tiago falou de pessoas que optam por um relacionamento mais superficial. Outras acabam por se entregar de forma mais intensa num relacionamento. Dependendo da atitude de alguém, essa pessoa sofre mais ou menos. Por outro lado, também ela vive de forma mais feliz ou menos feliz, porque essas duas realidades, elas se equivalem proporcionalmente, né? O que eu gostaria que nós refletíssemos também é que sempre que rompemos um relacionamento, seja ele por força maior ou por opção, nós passamos a sentir falta daquilo, né? Daquela pessoa, do que ela representa. E só passamos a sentir falta e percebemos o grande valor daquela pessoa quando já não a temos mais. E o que nós gostaríamos de propor para você refletir hoje é qual o valor que você atribui às pessoas que o cercam, que estão do seu lado, que convivem, que partilham contigo o seu dia a dia. É importante que você esteja refletindo hoje sobre o valor do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, de seus filhos, aquelas pessoas que estão realmente próximas da sua vida, porque hoje elas fazem parte do seu dia a dia. Elas podem amanhã não fazerem mais. E qual é o valor que você tem atribuído a essa vida, essa pessoa, a esse relacionamento? É comum
a gente só lembrar do valor quando essas pessoas nos faltam. Não é assim, pastor Tiago? Ou você vê de forma diferente? Não, eu acho que isso é muito comum, até mesmo porque, de uma maneira geral, somos todos imediatistas. Ah, para que eu vou pensar nisso agora? O dia que acontecer qualquer coisa, eu me preocupo com isso. E isso faz com que as pessoas não pensem nas palavras que usam e nas coisas que fazem, nas suas atitudes. O que acaba trazendo muitos transtornos. Não só para quem recebe qualquer tipo de atitude agressiva, mas para quem faz também, aquele sentimento de culpa, né, que vai ficar para o futuro ou para um tempo depois. Mas se eu tivesse aproveitado, se eu tivesse dito, se eu tivesse feito, ou se eu não tivesse feito, ou se eu não tivesse dito, são questões que depois para o resto da vida vão ficar aí sondando e pairando na mente, na cabeça de quem ficou, né, nesse relacionamento ou na situação. Correto. É a questão de lidar depois com a sensação e a dor da perda, né? Todos nós, quando perdemos, sentimos alguma dor, né? A dor da perda é uma dor que nós, seres humanos, precisamos aprender a enfrentar. E a dor da perda de alguém querido, amado, é talvez a mais angustiante de todas elas. É a realidade talvez mais difícil de ser lidada. Jesus teve uma experiência de perda e os evangelhos externam essa experiência de perda de Jesus quando ele perde um dos seus melhores amigos. E nessa experiência de Jesus, ele tem algo a nos ensinar. Tem algo a nos ensinar para que nós possamos lidar melhor com a realidade da perda, a dor que ela nos traz e talvez até lidarmos um pouco com essa questão de consciência. Pastor Tiago, você tem algo a trazer sobre essa perda de Jesus? Qual foi essa perda? Como que ele agiu nesse momento de perda? Na realidade, o texto que foi mencionado, ou o evento que foi mencionado no vídeo, trata-se do momento em que o que alguns consideram o melhor amigo de Jesus, ou um amigo de Jesus, Lázaro, havia morrido. E naquela situação, quando Jesus chegou até o sepulcro, a sepultura, onde Lázaro já estava enterrado, já fazia alguns dias, as irmãs de Lázaro diziam: poxa, se você tivesse chego há pouco tempo, alguns dias atrás, ele não teria morrido. Esquecendo que o próprio Jesus poderia ressuscitá-lo. E foi o que aconteceu, de fato, quando Jesus pediu ou mandou que retirassem a pedra que estava na porta do sepulcro e gritou para Lázaro sair para fora. Foi quando então ele saiu vivo e saiu de lá de dentro da sepultura, ressuscitado pelo próprio Jesus. Nesse meio tempo, durante essa história, quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro havia morrido, ele chorou. Jesus demonstrou sentimento. E isso nos mostra que Jesus, ao mesmo tempo em que era 100% Deus, também se mostrava 100% homem. Alguém capaz de chorar e de sentir a dor da perda. E é um dos grandes problemas que nós temos hoje, pessoas que têm dificuldade em demonstrar os seus sentimentos, em colocar aquilo que sentem para fora. Isso causa muitas dificuldades. Quando a boca não fala, quando os olhos não se enchem de lágrima, o corpo vai acabar falando de uma outra maneira. O corpo vai se expressar de uma outra maneira e às vezes até de uma maneira ruim, de uma forma ruim. Então, aprendemos com Jesus que expressar os nossos sentimentos é algo importante. Prezar pela amizade é algo muito importante, ao ponto de, a partir do momento em que há uma ruptura, uma separação, no caso de Jesus pela morte, isso o trouxe às lágrimas. Então, algumas lições que nós temos nessa história, uma delas é a de que vale realmente a pena cultivar amizades. Muito bom. E o pastor Tiago está dizendo que vale a pena chorar também, né? Chorar em determinados momentos
é a saída, é o escape da alma, né? A forma de nós expressarmos a profunda tristeza que estamos sentindo em algum momento. Isso traz também cura. Eu achei interessante no vídeo em que o pastor Rob Bell traz à tona um diálogo das irmãs de Jesus com o próprio Jesus, dizendo: Senhor, se o Senhor não estivesse demorado, ou se o Senhor tivesse vindo antes, isso não teria acontecido. E talvez sem querer, tentando lançar um questionamento sobre a causa, e nessa questão da causa sempre está implícita um certo grau de culpa, e todas as vezes que nós perdemos alguém, nós ficamos a nos questionar se tivemos alguma culpa, ou se alguma coisa poderia ter sido diferente, se temos algum débito afetivo em relação àquela pessoa que partiu, enfim. Toda ruptura, e quando ela é mais dramática, principalmente no caso desse mencionado nas Escrituras, pela perda definitiva, pela morte de alguém, essa questão da culpa está sempre presente. É comum nos lares em que alguém partiu, alguém se sentir culpado, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. E é importante também que nós trabalhemos um pouco essa questão da culpa nessas horas, né? Nenhum de nós pode imaginar o futuro, né? Mas nós podemos nos prevenir em relação a ele, né? A melhor forma de você não carregar-se de culpa numa ruptura é praticar bem o antes, né? Se você trata com carinho, se você trata com amor, se você oferece o devido valor à pessoa, ao que ela representa na sua vida, por mais difícil que seja depois a ruptura, você terá menos problemas com relação à culpa. Não é isso, pastor? Eu estou me lembrando agora, enquanto o senhor está falando, fazendo esses esclarecimentos, no momento do dia em que o meu avô morreu. Nós estávamos saindo de Campinas para Avaré, de carro, com um tio meu, e eu estava muito triste, muito triste mesmo. Ele havia ficado internado no hospital em Campinas por 24 dias na UTI, e até que faleceu, um derrame cerebral. E eu não me conformava com aquilo porque eu tinha, sei lá, 11, 12 ou 13 anos. E eu não me conformava com aquilo porque há pouco tempo atrás, menos de 30 dias antes disso, ele estava subindo num pé de pêssego para colher pêssego e fazer doce para os netos, para mim e para o meu irmão. Menos de 30 dias antes de ter um derrame cerebral. E eu ficava me perguntando assim, como que ninguém percebeu? Como que ninguém conseguiu fazer nada? Como que ninguém fez nada para evitar isso? E eu me lembro muito bem das palavras de um tio meu, dizendo assim, olha, aconteceu porque tinha que acontecer. Na época ele nem era cristão e você tem a sua tia, uma profissional da saúde que conhece muito e não percebeu, um médico conhecido da família e em dado momento ele não percebeu e acabou a coisa caminhando desse jeito e aconteceu o que aconteceu porque tinha que acontecer. E é assim mesmo, a vida é assim, todo mundo vai passar por isso, fica tranquilo que vai chegar a sua vez. E de alguma maneira, é claro que eu não fiquei tranquilo com essa última colocação, mas pelo menos me esclareceu um pouco, porque eu de alguma maneira não tinha culpa por ter falado algo errado, mas ficou aquela sensação de ter assim, eu podia ter aproveitado um pouco mais e não aproveitei. Mas o meu coração ficou um pouco mais tranquilo, mais acalmado, ou tranquilizado com aquelas palavras, porque de alguma maneira quando a perda se refere à morte, nós temos que aprender a lidar com isso mesmo, com naturalidade. É claro que não é fácil, mas é um desafio através do qual todos nós vamos ter que passar em algum momento, né? Sem dúvida. Maravilha, eu gostei das palavras do pastor que diz, talvez eu pudesse ter aproveitado melhor, né? E não tem palavras mais sábias para trazer
uma luz a essa situação, né? Já que as perdas são inevitáveis, é importante aproveitar bem a companhia, a vida daquelas pessoas que estão próximas de nós, né? É interessante que o Rob Bell trouxe já no finalzinho do vídeo, uma expressão. Ele falou que o seu coração nunca mais seria o mesmo. Seria curado, né? A dor passaria, as marcas iriam ficar mais suaves com o passar do tempo, mas o seu coração nunca seria o mesmo. Mas o que o alentava era uma expectativa de que Deus, no futuro, restauraria todas as coisas, nos céus, na terra, na vida das pessoas. E eu gostaria de que nós caminhássemos, e já estamos fazendo isso, para o encerramento desse nosso programa nessa noite. Nós gostaríamos de sugerir que começássemos a pensar na esperança cristã como uma alternativa de cura, de restauração para os corações que passam pelo processo de perda. O que deve manter o meu coração não longe da dor e nem sem as cicatrizes de uma perda, mas tranquilizado, em paz e até esperançoso e ansioso, é a promessa de Jesus que num dado momento, no futuro, todas as coisas serão restauradas. E as pessoas que nos são queridas, preciosas, amadas, elas serão nos restituídas numa nova situação, num momento em que teremos novos corpos, em que a nossa vida será restaurada, onde a dor e a separação já não mais existirão. Essa promessa cristã, ela faz parte daquele horizonte que deve estar presente na nossa mente e no nosso coração. A promessa de que aquela pessoa que se foi, querida, amada, aquela que deixou um vazio na casa, no lar, na família, no coração de alguém. Seja isso há anos atrás, ou seja isso recentemente. Essa pessoa, ela está incluída dentro de um projeto grandioso de Deus, que é o de restaurar todas as coisas, de restabelecer as vidas, de promover novos encontros, de pôr fim às rupturas que a vida aqui nos impõe. Nós desejamos a você que nos acompanhou nessa reflexão, nessa noite, que você possa ter sido enriquecido com essa proposta de meditação. Certamente você já passou por alguma experiência assim e talvez esteja até lembrando de algumas dores no passado. Eu gostaria que você, nesse momento, cresce, que Deus tem um projeto para restabelecer aquilo que foi perdido e imposto pelas circunstâncias desse tempo. É a esperança cristã de uma nova vida, de um novo céu, de uma nova terra, mas acima de tudo, de uma nova vida em Cristo Jesus. Nosso boa noite, que Deus esteja presente na sua vida durante essa semana. E convidamos para que você esteja conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, nos acompanhando numa nova jornada de reflexão na Palavra de Deus. Pastor Tiago, suas considerações finais. Uma boa noite para você, que Deus abençoe a sua vida e nunca se esqueça, nos momentos de ruptura, nos relacionamentos, em qualquer que seja a situação. Lembre-se que Jesus Cristo é aquele que é capaz de restaurar e, como o pastor Marcos falou, de refazer ou trazer novas todas as coisas. Não se esqueça disso, é o principal para a sua vida, não perca essa oportunidade. Tenha um bom resto de semana, Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Boa noite.